Não reparar a cara amassada, tô acabando de levantar agora, mas eu gosto de falar na hora o que vem na minha cabeça pra falar, pra não esquecer, né? O cara fez um comentário pra mim dizendo o seguinte: é triste o cabra ser contratado pra trabalhar. Essa foi a frase que ele disse: é triste o cabra ser contratado pra trabalhar. É claro que contém nessa frase uma grande ironia, né? Ele tá sendo muito irônico pelo fato de, nesse vídeo, eu estar dizendo é, os absurdos de desvio de função, de carga horária, da escala complicadíssima do trabalho de um supermercado, né? Principalmente, que foi o tema desse vídeo. E, assim, eu acho triste, na verdade, a pessoa estar numa posição ruim e outras que provavelmente estão na mesma posição, achar que ela não deve se indignar e não se indignar também, não procurar melhoria, não perceber que seu chefe, ele não vai procurar uma melhoria para você, tá? Ele não vai se indignar por você. Seu chefe, ele não vai parar no meio do dia dele e vai falar assim: nossa, eu pago 1.518 pro meu funcionário. Isso é muito pouco, né? Ele não consegue pagar as contas com isso. A média do aluguel tá de uma casinha comum, né? Pelo menos aqui na minha cidade é R$ 1.000. Como que ele vai pagar um aluguel de R$ 1.000 ganhando 1.500, não é mesmo? Vai sobrar 500 para ele pagar energia, água, se alimentar, fazer uma reserva de emergência, investir, pagar a prestação de, sei lá, de um carro, ou tentar sair do aluguel. Ele não vai, hora nenhuma, pensar nisso. Ele não vai botar a cabeça no travesseiro dele, seu chefe, não vai botar a cabeça no travesseiro dele à noite e falar assim: nossa, tá difícil para meus funcionários, o que que eu faço? O que que eu faço para melhorar para ele, né? Se ele não tem a capacidade nem de te passar um treinamento para você cumprir melhor as suas funções, se ele não tem a capacidade de, quando você apresenta o atestado, ele entender o porquê da sua ausência naquele dia de trabalho, se ele acha mimimi quando algum colega de trabalho te ofende de alguma forma, você vai lá e fala para ele e exige uma solução, quando você quer mudar de setor, coisas do jeito, e ele não se importa, por que que ele vai se importar em lutar por você? E aí você não quer lutar por você? Porque eu acho essa uma frase de alguém que não quer lutar por ela mesma. Porque, certo? Que a maioria das pessoas é trabalhador. Eu duvido muito que o cara que diz isso, ele seja um milionário, ele seja um cara que tá com a vida resolvida. Não, e provavelmente ele tem uma vida muito parecida com a minha. E ele acha ruim eu dizer que, pô, trabalhador, ele muitas vezes ele não chega a lugar nenhum, né? Onde que você chega ganhando um salário desse? Em lugar nenhum. Então você não vai se indignar, né? Quem vai se indignar por você? Quem vai fazer você ganhar mais? Construir algo na vida? Porque o pior não é o trabalho, não, tá? O pior não é as funções. O pior é saber que você não... Se você continuar naquele lugar, você vai ficar estagnado para sempre. Você vai ficar naquela função para sempre. Você vai ganhar aquilo para sempre. O máximo que vai acontecer é corrigir o salário mínimo. Aí ele vai lá, a empresa vai lá e corrige para ficar dentro das normas do salário mínimo. Então, se o salário mínimo é 1.518, ela vai te pagar mais ou menos aquilo ali. Se ano que vem tiver 1.600, ela vai ter que corrigir para 1.600. Mas não passa de nada mais do que isso. Então, isso é pior, a falta de perspectiva, tá? Nada é pior do que isso. Sabe que daqui 20, 30 anos, se você não se mexer, você vai estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e nada vai mudar, tá? Cara, tenho 35 anos, moro no interior do Ceará. Já faz 5 anos que busco emprego, mas tá difícil. Várias entrevistas e vários nãos.
tendo família para sustentar, dá até um desânimo profundo. Cidadezinha, ele coloca entre aspas, pequena é complicado. E aí eu te pergunto, isso é vida? Ser um pai de família desempregado, isso é vida? Isso é viver? Você saber que nem hoje nem amanhã você tem condição de pôr comida na sua mesa, para você se alimentar, para sua esposa se alimentar, para seus filhos se alimentar, de pagar uma luz, de pagar um aluguel, de pagar uma roupa, comprar um sapato. Isso, você chama isso de vida? E aí, o cara, provavelmente, que está nessa situação de estar desempregado, aí amanhã ele encontra um emprego. Claro, melhora um pouco, mas não soluciona, porque ele ganhando salário mínimo, no máximo ele vai ajudar com algo dentro de casa. Ele não vai bancar a família dele ganhando isso. Aí quando eu digo para quem está nessa situação que casamento e filhos é loucura, eu sou questionado. Né? Eu sou questionado. Mas aí me diga, isso é vida? Isso é viver? Você não ter como sustentar as pessoas que você ama, a sua própria família. Isso é vida. Então isso daí é como eu digo. Olha, o ideal é que todas as pessoas tivessem uma habilidade para que quando elas estivessem desempregadas e com muita dificuldade de encontrar outro emprego e ficar muito tempo sem emprego, ela ter pelo menos uma habilidade para que ela possa trabalhar sem necessariamente estar no emprego. Uma habilidade pode ser de pintura, o cara ser pintor, porque todo dia alguém está pintando uma casa, então ele vai conseguir algum trabalho sem precisar estar dentro de uma empresa. Eletricista, todo mundo precisa, sei lá, cortador de grama numa cidade, sei lá, mais no sul é mais comum isso, né? Cidades gramadas. Sei lá, uma habilidade onde a maioria das pessoas precisam daquela habilidade e quando você estiver desempregado, isso não vai ser algo tão problemático para você e talvez aquilo se torne uma função que vai te dar muito mais do que um trabalho e você nem vai querer entrar numa empresa. Então, o ideal é isso e é o que eu estou buscando também. Pode ser também a habilidade de comunicação e vendas. E aí você sai pra rua pra vender alguma coisa. O mundo é vendas. O que dá dinheiro é vender. E todo mundo vende algo. Então a habilidade de vendas é uma das principais, se não for a principal. E aí dificilmente você vai ficar sem trabalho também. Então, uma habilidade. Eu tô na busca disso. Eu tô na busca de uma nova habilidade. Eu não sei ainda. Comecei a pensar nisso recentemente. Não sei qual será essa, porque, ao meu ver, a minha opinião, a busca por aprender essa habilidade de algo que todo mundo na cidade precisa, que vai me trazer trabalhos, ela é. Isso é mais importante do que. Hoje, em 2025, isso é mais importante do que o estudo tradicional de faculdade e tudo mais. Tá? É a minha opinião. É o que eu acho. Não que faculdade não seja importante, mas eu acho que essa habilidade que te tira a obrigatoriedade de estar dentro de uma empresa, de ter que ficar entregando currículo, de ter que bater ponto, de ter um chefe, de alguém precisar ficar mandando pra você, quando você tira isso tudo, você se liberta de um monte de coisa, tá? Porque é horrível você só poder trabalhar sendo funcionário, você só poder ter uma renda estando dentro de uma empresa, tendo um emprego. Ou seja, você tendo um cliente só. Porque o chefe ele nada mais é do que um cliente também. A diferença do empreendedor, do autônomo, é que ele pode ter vários clientes e se ele perde um, ele ganha outro e não fica na mão. Agora um funcionário ele é um cara que ele tem um cliente só. E aí ele come na mão desse chefe dele, porque ele tem que fazer tudo que o cara quer, tem que fazer todas as vontades dele, todos os caprichos, para não ir pro olho da rua e ficar sem a sua única renda, tá? Então, aprenda uma habilidade. Eu tô pensando nisso. Se alguém quiser me dar alguma dica de alguma habilidade que eu possa
aprender para em alguns momentos eu puder utilizar e manual, né? Eu acho que principalmente manual. Quero também desenvolver a minha habilidade de vendas, de comunicação, como eu disse nesse próprio vídeo, que é importante também. E eu acho que até o fato de eu estar fazendo vídeo, de eu estar gravando, também é algo que me ajuda nisso. Então eu vou seguir nesse caminho. Aprender habilidades hoje, nesse momento que a gente vive do mundo, acho que é o principal caminho. E questionar. E não ter o pensamento desse cara aqui, desse primeiro comentário que eu li, sabe? Não pense assim, nossa, não vou reclamar não posso reclamar de nada. Nossa, eu não gosto de ver as pessoas reclamando do trabalho delas. Nossa, não... Ah, cara, você quer ser acomodado mesmo, você quer ficar pra sempre nisso. Você sabe que hoje o seu salário já não dá pra muita coisa. E aí pra você tá tudo bem ficar nessa pra sempre. Que pensamentozinho pequeno, hein, cara? Que pensamentozinho pequeno.